Seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro. Este curso, que tem como título Interdisciplinaridade com os Lusíadas, é um projeto do estágio supervisionado da Uninter, onde estou terminando minha graduação em Letras. O meu nome é Luarde Moraes e me coloco à disposição para tentar responder qualquer dúvida que surgir. É só escrever nos comentários ou, se preferir, pode enviar seu questionamento por e-mail. O endereço se encontra na descrição. Em nossa primeira aula, nos dedicamos a entender como o cérebro funciona quando estamos lendo, explicando alguns dos mecanismos utilizados para se chegar à compreensão plena do texto. Fizemos conexões entre a prática de leitura com o analfabetismo funcional e refletimos sobre a realidade brasileira, que tem grande parte da população não lendo nada ou lendo muito pouco. Na aula de hoje, iremos abordar a leitura na prática. Teremos a obra Como Educar Sua Mente, de Susan Wise Bauer, como bibliografia base para falar sobre como podemos ter e desenvolver uma capacidade para ler de forma eficiente, ampliando nosso potencial para além da superfície. A autora nos conta uma dificuldade que teve ao iniciar um curso de pós-graduação. Bem no começo do livro, ela começa a contar essa experiência. Na época, ela já tinha 30 anos, já estava casada, tinha filhos pequenos e já era professora de uma universidade. Então, ela decidiu voltar a estudar. Como ela já era professora, ela ficou pensando que talvez seria um problema ter que ir lá, assistir às aulas, ficar calada escutando o que os professores estavam falando para ela. Nas suas próprias palavras, ela diz o seguinte: para meu alívio, porém, os seminários de pós-graduação não se reduziam a palestras em que eu teria de captar humildemente a sabedoria do outro. Os encontros com os professores não eram para passar conteúdo. Ao invés disso, eles se reuniam semanalmente para discutir com os colegas alguns livros selecionados. Ela foi instruída a como lê-los, pois esperavam que estudasse de forma autônoma. As resenhas que ela fazia exercitava seu raciocínio para identificar falhas nos argumentos ao pensar em questões como: seriam exageradas as conclusões a que chegaram? Será que os escritores estavam ignorando fatos ou distorcendo-os para defender uma causa? Em que ponto suas teorias estavam furadas? Em seu curso de pós-graduação, Bauer desenvolveu uma autoeducação através desse processo simples de fazer uma leitura inteligente, entendendo o que foi escrito, depois escrevendo uma resenha para identificar pontos falhos e chegar à conclusão das verdades ou contradições do texto, e, por fim, se encontrava com os colegas para compartilhar dos resultados obtidos. Este ponto final é muito importante e muitos até leem para entender o que está sendo dito e refletem sobre o que leram, mas poucos chegam ao nível de discutirem com outra pessoa que leu o mesmo texto. Me vi criando na minha mente estruturas de sentido inteiramente novas, fazendo conexões entre teorias e construindo minhas próprias teorias a partir dessas conexões. Passei a escrever melhor, pensar com mais clareza e ler mais. Se você está no ensino médio, essa é a hora de iniciar uma autonomia para aprender com propósito e significado. Na primeira faculdade que eu fiz, descobri que tirar boas notas não é garantia de sucesso na vida. Ninguém vai te contratar pelo seu boletim e nenhum cliente vai te escolher porque na faculdade você era o melhor da turma. O que as pessoas esperam é o mesmo que você também procura em um serviço ou profissional: bons resultados. Pense no que te faz ir a um médico. Vamos supor que numa consulta o doutor te fala: ah, mas eu cursei a melhor faculdade do país. Mas aí na hora de te examinar ele não consegue descobrir qual é a sua doença. Você iria se importar qual universidade ele frequentou e quais as notas dele na época? Claro que não. O que se espera do médico é que ele te auxilie na cura da sua enfermidade. Se você está no eixo, já deve ter chegado à mesma conclusão, de que somos nós os responsáveis pelo nosso próprio crescimento. O inglês Isaac Watts já dizia a seus leitores em 1741:
Não importa quão incompleta seja sua educação, você estará sempre em condições de aprender a ler de forma inteligente, a refletir sobre o que leu e a falar com um amigo sobre suas descobertas. Isso nas palavras de Susan W. Bauer. Mas será que podemos usar esse caminho em todas as leituras que fazemos? Afinal de contas, nem tudo que a gente lê está defendendo uma teoria, como no caso dos textos de não ficção. De que forma podemos apreciar literatura e aprender com ela? O livro Como Educar Sua Mente tem um subtítulo em português: Um Guia para Ler e Entender os Grandes Autores. Susan Bauer deixa claro que existem vários níveis na qualidade dos textos. A leitura de livros ruins, no caso, os mal escritos, que não possuem sequência lógica, usam construções sintáticas e vocabulário pobre. No caso, construção sintática, para quem não está familiarizado com esse termo, é a maneira como as palavras estão organizadas na frase. Continuando, textos mal escritos também são contraditórios nos argumentos ou possuem um enredo, que é a história contada, sem lógica. E também possuem personagens dos quais não nos importamos. Esse tipo de livro não nos acrescenta em nada. Já os bons livros nos enriquecem de muitas formas. As construções sintáticas próprias, construídas da maneira como deveria ser, elas são fixadas em nossa mente, bem como o vocabulário. E para quem está estudando português, isso ajuda muito, porque as regras farão muito mais sentido e você vai estar aprendendo de uma forma mais natural. Como você sabe, nós não estudamos para aprender a falar. Esse aprendizado acontece apenas pelo convívio com outras pessoas que falam quando nós somos bebês. E, na verdade, nós não aprendemos só palavras, nós também estamos aprendendo a sintaxe da nossa língua. Ou seja, sabemos que eu quero aquele bolo tem sentido. Quero aquele bolo também vai fazer sentido. Ou mesmo quero bolo vai expressar o que eu preciso dizer. Mas bolo, eu, aquele, quero, tem uma estrutura sintática que não faz sentido no português. E mesmo um bebê que está aprendendo a falar, ele sabe disso. Isso é uma coisa que ele vai internalizando na mente dele. Quando lemos livros bem escritos, também estamos internalizando regras sintáticas que muitas vezes só existem na escrita formal. A prática desse tipo de leitura irá então facilitar nossos estudos das regras gramaticais formais, já que nosso cérebro terá uma gama de conexões da regra com seu respectivo exemplo ou exemplos. E o melhor de tudo é que esse processo é parecido com o do bebê aprendendo a falar. É praticamente inconsciente, então ele vai demandar pouco esforço, atenção e energia. Então, falamos que a leitura de bons livros nos ajuda a entender regras gramaticais e a aumentar nosso vocabulário. Além disso, ela ativará nossa imaginação, nos prenderá em seu enredo, poderemos ter uma série de emoções com seus personagens, seja amor, pena, ódio, tristeza, e chegaremos ao final melhores do que quando começamos. Mas é preciso dizer que, primeiro, existem muito mais livros ruins do que bons. Segundo, que se você não está acostumado a uma leitura mais profunda, será preciso esforço e dedicação para ir até o fim. A boa notícia é que a capacidade de ler em profundidade não é exclusiva para algumas pessoas inteligentíssimas. A dica que o autor de Como Ler Livros, Mortimer Adler, dá é ler o livro mais de uma vez. Ele diz que deve-se ler o livro todo sem ficar parando. Mesmo entendendo um pouco, você estará melhor do que antes da leitura. As próximas vezes farão mais sentido. Talvez você queira me perguntar, mas Luá, ler o mesmo livro mais de uma vez não é perda de tempo? Eu poderia estar lendo outro livro e aprendendo outras coisas. Mas a questão de ler em profundidade é tirar o melhor proveito de tudo o que o livro bom tem a oferecer. Faça uma reflexão agora. Quantos artigos, vídeos ou posts de rede social você já leu sobre curiosidades, como as 10 ilhas mais isoladas do mundo,
o maior buraco criado por explosões de dinamite, os casais de Hollywood que ainda estão casados, ou como manter sua casa organizada em 10 passos. O ponto que quero chegar é o seguinte: estar informado é coletar fatos, mas ser esclarecido é entender uma ideia, seja a justiça, a caridade ou a liberdade, e usá-la para dar sentido aos fatos coletados. A proposta de fazer uma leitura de qualidade não é para juntar informações na sua cabeça. Ler em profundidade é sobre exercitar o cérebro para armazenar conteúdos de qualidade para usá-los da melhor maneira possível. Entender um livro difícil só pela metade é bem melhor do que não entender absolutamente nada dele, o que será o caso se você se der ao luxo de parar na primeira dificuldade que encontrar. Mortimer Adler. Em livros difíceis, o foco da primeira leitura é captar a ideia central, ter uma visão geral de começo, meio e fim, sem se preocupar com os detalhes que poderá estar perdendo. Se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto de ler com qualidade, eu vou recomendar 2 livros que irão te dar estratégias e um caminho sólido. O primeiro é Como Educar Sua Mente, um guia para ler e entender os grandes autores de Susan Wise Bauer, e o segundo é Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Como você já deve ter percebido, esses são os 2 livros que nós estamos falando aqui nesse vídeo. E estamos tirando princípios valiosos desses livros, mas eu recomendo que você os leia na íntegra, para ter acesso a todo o conhecimento que eles oferecem. Na segunda parte de seu livro, Susan Bauer traz uma lista de livros recomendados. Eles estão agrupados em 5 categorias e dispostos em ordem cronológica. Essas categorias são ficção ou romance, como ela está tratando aqui, autobiografia, história e política, teatro e, por fim, poesia. Cada uma dessas 5 modalidades possuem naturezas diferentes, são escritas com propósitos diferentes e, por isso, pedem maneiras de ler distintas umas das outras. Uma das maiores dificuldades em se apreciar poesia, por exemplo, é encará-la como se fosse um romance, ou seja, tentar encontrar uma história com enredo e personagens nos versos de um poema. Como nosso propósito é falar do épico Os Lusíadas, e nesse tipo de obra conta-se uma história, mas utilizando a linguagem poética, nós vamos nos deter em 2 categorias, o romance e a poesia. Falaremos agora sobre como o romance deve ser lido, para na próxima aula falarmos da maneira de encarar a poesia. Nosso intuito com isso é te dar ferramentas para tirar o melhor proveito nos 2 tipos de leitura. Nós iremos nos aprofundar na forma de ler o épico, porque é o tema, da nossa aula, e por isso precisamos trazer conhecimento das várias áreas, das várias disciplinas, que é a parte da interdisciplinaridade. A conexão entre literatura e história é um ótimo exemplo de como a interdisciplinaridade funciona. Quando estudamos literatura, diz Bauer, estudamos o que as pessoas pensavam, faziam, acreditavam, sofriam e sobre o que argumentavam no passado. E isso é história. E apesar de aprendermos com as descobertas arqueológicas, nossas primeiras fontes de informação sobre tempos anteriores ao nosso sempre foram os escritos de pessoas que viveram no passado. Como podemos ler no slide da sua tela, um romance pode lhe dizer mais sobre a época do escritor do que um texto didático de história. Uma autobiografia revela a alma da época de uma sociedade inteira, não apenas da vida interior de um homem ou mulher individualmente. E por que isso acontece? Como nós vimos na aula passada, para aprender, fixar na mente uma informação, o cérebro ele faz conexões. Quando nós lemos um romance, inúmeras informações são conectadas e ligadas no nosso cérebro, seja das emoções que nós sentimos com os personagens, das percepções que nós temos,
da maneira como eles agiam, da maneira como eles falavam, quais eram os costumes e tradições e também da lógica de pensamento e raciocínio deles. Tudo isso nos ajuda a aprender e entender de fato como a história acontecia. Mais do que datas, conceitos, que é o que a gente aprende no estudo da história, ao nós vivenciarmos uma história que aconteceu naquela época de maneira real, ou, no caso das autobiografias, ou de maneira ideal, né, que seria nos romances, nós estamos internalizando um modo de pensar da época. A ficção é uma narrativa criada por seu autor com base em sua imaginação e não em fatos do mundo real. A história pode ser mais ou menos parecida com o que poderia realmente ter acontecido. Pense na diferença entre um conto de fadas de uma obra realista de Machado de Assis. Bauer se detém em sua lista de indicações para essa primeira categoria apenas nos romances, descrevendo-os como histórias extensas escritas em prosa. O termo prosa é o contraponto de poesia, tendo como diferença mais óbvia e clara nos dias de hoje a rima. Digo isso para esclarecer aqueles que poderiam achar o termo prosa muito complicado. Claro que definir ou restringir a poesia apenas como algo que rima é uma simplificação, mas nós ainda teremos a oportunidade de tratar mais sobre isso nas aulas ainda para frente. E voltando ao nosso foco, o romance, o foco ele deve estar em sermos capazes de responder a 3 questões básicas. Precisamos perguntar quem são essas pessoas, o que acontece com elas e quais foram as mudanças que elas sofreram. Lembre-se que essa é uma leitura para entender o que foi dito. O próximo passo, após terminar o livro, é a reflexão, que sempre é guiada por perguntas-chave. Poderíamos refletir, por exemplo, se essa história se encontra em um mundo mais realista ou mais fantástico. Se for mais realista, como o autor nos revela essa realidade? E se for mais fantástico, qual o objetivo do escritor em nos apresentar um mundo assim? Será que ele está escrevendo de forma alegórica? Ou seja, a parte fantástica tem relação com o mundo real ao usar simbologias? Por exemplo, animais falantes são usados para representar tipos de pessoas? Neste caso, uma ovelha seria uma pessoa ingênua e uma serpente alguém astuto e maldoso? Estou dando exemplos simples, mas escritores usam alegorias de inúmeras maneiras. Outras perguntas deverão ser feitas por você sobre quem está contando a história, quando ela aconteceu, o ambiente onde as coisas se desenrolam e vários outros pontos. Após levantar essas questões, pensar e chegar a conclusões, o último passo é a crítica. Gostar ou não de um romance terá um embasamento lógico agora, e você poderá discutir com outra pessoa seu raciocínio, escutando também o ponto de vista dela para enriquecer o seu. O tipo de pergunta a ser considerada agora é: você simpatiza com os personagens? Com quais e por quê? Seria o romance autorreflexivo, ou seja, está falando do próprio autor? Será que o escritor foi influenciado por sua época? Há alguma tese nesse livro? E por fim, você concorda com o autor, com as ideias que ele está apresentando, com a maneira como ele contou a história dele? Se você discordar, você terá argumentos para explicar por que discorda. Lembre-se, ler dessa maneira é fazer musculação com o cérebro. Os benefícios são aproveitados na vida prática com um discernimento mais claro e rápido para tomar decisões e se relacionar com as pessoas. Antes de terminarmos, gostaria que você assistisse a uma animação, prestando atenção na história e personagens. Tente fazer um breve resumo da história.
E chegamos ao fim da nossa segunda aula. Meu desafio para você hoje é escrever aqui nos comentários sobre livros que você teve dificuldade de ler ao longo da vida e quais foram as suas principais dificuldades. Até a próxima aula!